Já foi? Já. Você limpou a tela desse celular aqui? Limpei. Foi entrando alguém aí sem antes? Tá chegando já. Por isso tá achando a tela embaçada? No começo ficou, mas já focou já. Oi, Dri, boa tarde, tudo bem? Olha, foi a primeira. Tá um guardanapinho ali pra me passar aqui na tela aqui, que eu acho que ele tá com sujeira na tela e não tá conseguindo focar direito. Oi, Rosa, boa tarde. É aqui, né? É, Foi? foi. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Me chamo Tatiana, sou instrutora da Arcolo e hoje estou aqui de novo para mostrar mais uma técnica para vocês. Vamos esperar só mais um pouquinho pro pessoal ir entrando pra gente iniciar, tá bom? A Rita tá te dando boa tarde. Oi, Rita, boa tarde. Boa tarde, Neide. Oi, Neide. Pessoal que for entrando, se puder ir compartilhando, eu agradeço. Quem mais tá entrando? Tava me esperando, Dri? Hoje eu vou mostrar umas rosas lindas que eu aprendi com a Adriana. Ainda tô em fase de treinamento, né, Dri? Mas eu chego lá. A Adriana deu essas rosas numa live aqui no Face da Arcolor. Então, quem não assistiu, dá uma voltadinha lá nas lives antigas pra ver a rosa que a Adriana ensinou. A minha primeira não ficou tão boa, a segunda tá um pouquinho melhor, mas eu vou continuar treinando pra ficar bem legal. Então as rosas é treino mesmo, tá, pessoal? Quem tentou fazer, não conseguiu, não desiste. Tenta de novo, faz outra vez, com paciência, com calma, que cada vez vai melhorando mais. Uma vai ficando sempre melhor que a outra. Antônio tá te dando boa tarde. Oi, Tony, boa tarde. Claudilene também disse que hoje conseguiu chegar a tempo. Oi, Claudilene, boa tarde, tudo bem? Ó, vou mostrar pra vocês as rosas que eu fiz, hein, que a Adriana ensinou. Eu não vou ensinar ela hoje, porque a Adriana já ensinou, tem uma live salva no Facebook. Então, quem quiser aprender, é só entrar lá na live da Adriana, que as rosas estão lá, tá? Salvas. Ó, fiz uma maiorzinha, uma o botão se abrindo, só o botãozinho. Então tá tudo salvo lá na live da Adriana, quem quiser entrar pra aprender. Hoje o que eu vou focar mesmo é nas telas, tá? Essa tela, ela chama Silk. É uma aplicação que a gente faz no bolo com glacê real. Então é como se fosse uma estampa no seu bolo, tá? Ela não chega a ser um extenso, porque o extenso, ele é realmente furado. Então essa daqui, ela chama Silk, que é uma telinha que a gente faz, fica como se fosse uma impressão no seu bolo. Ela não fica saltadinho o glacê como as telas normais, tá bom? Ela não chega a ser uma tela, é um silk essa. A Adriana disse que ficou orgulhosa. Obrigada, Dri. O pessoal tá dizendo que tá linda. Deixa eu ver quem mais tá entrando. Acho que a gente já pode começar, né? Já tem bastante gente. Ó, então quem não viu as rosas, entra lá no Face, assiste a live da Adriana. Eu fiz essas rosas aqui pra me finalizar o meu bolo com elas, tá? Mas o foco de hoje é a tela de açúcar, né? O silk. Então, ó, esse silk, a diferença dele é o que eu falei. Ele não chega a ser uma tela porque a tela ela é realmente vazada. Esse daqui são microfuros. Então, essa daqui vai penetrar uma quantidade de glacê só o que realmente você precisa. Então, ela vai entrar lá dentro e vai fazer a estampa no seu bolo como se fosse uma estampazinha bem fininha. Você só passando a mão, você sente. A tela, quando você trabalha com ela, ela fica saltada, parece um 3D. E aí o ponto do glacê real também tem que ser diferente, dependendo da tela que você está utilizando. Então, se você estiver usando uma
um extenso, por exemplo, que é a tela mais comum que a gente encontra, o ponto do glacê real, ele tem que ser mais firme. Então você pode bater no ponto original da embalagem, e aí se você quiser fluir ele só um pouquinho, para ele ficar um pouquinho no ponto entre médio para firme. E aí você trabalha no extenso. E nessa telinha de açúcar é no ponto fluido, ele tem que estar mais molinho para você passar e penetrar. Como ele tem microfuros, se você vem ele num ponto de médio para firme, ele não penetra nos furinhos, porque os furinhos são muito pequenos. Ele tem que estar bem fluidinho para ele penetrar e fazer a estampa, tá bom? Então aqui, ó, não tem a necessidade de vocês baterem em batedeira. Como eu vou trabalhar com ele fluido, pode misturar só com água na mão mesmo. E aí o glacê que a gente vai trabalhar é esse daqui, ó, da Arcolo, o glacê real. Então, boa tarde para todo mundo que tá entrando. Então, a gente vai começar a preparar essa técnica do silk com o glacê real. Eu já tenho ele aqui batido, ó. Tenho ele aqui no ponto firme, que é o ponto que manda nas instruções da embalagem. Ele mais firmezinho, mais durinho. E tenho ele aqui num ponto mais fluido, onde eu já tingi com corante, ó. Ele tá bem mais molinho, ó. Aqui ele já tá tingido com corante preto. E desse glacê, eu passei ele pra um saquinho, ó. Porque vai ser mais fácil de eu fazer a aplicação no meu bolo. Então esse saquinho eu só faço um furinho na ponta dele e eu faço a aplicação com mais facilidade, tá bom? Então antes de eu preparar no meu bolo, eu vou cobrir o bolo primeiro. Hoje eu trouxe um bolo um pouquinho maiorzinho, ó. Esse daqui tem 20 centímetros, normalmente a gente tá trabalhando no de 15, né? Mas para as rosas ficar mais visível, a tela ficar mais visível aqui, eu vou cobrir um maiorzinho hoje. Essa tela de açúcar, o vendedor, ele se encontra no Rio de Janeiro. Então, tem algumas lojas aqui em São Paulo que vocês vão encontrar algumas estampas. E tem como vocês ligarem no telefone. Então eu vou passar o telefone para vocês. Quem quiser entrar em contato, eu acho que eles fazem venda online. Então entra em contato, pergunta preço, pergunta se eles fazem venda online, se entrega pelo correio. Tire todas as dúvidas de vocês, porque tem muita estampa mesmo, ó. Aqui é o da caveira que eu vou utilizar hoje. Eles têm Natal, tem rendas. Ó, se você quiser fazer a renda com glacê, noivinhos. Ó, tem bastante modelo, tá? Eu tenho alguns aqui, mas eles têm bastante modelos diferentes, ó. Você tem que virar ao contrário, tá ficando de ponta cabeça. Isso. Então aqui é só alguns modelos que eu tenho. Mas aí eles têm bastante modelo. Então quem quiser entrar em contato, depois que eu aplicar aqui, vocês vão ver como é fácil trabalhar com esse silk. E aí entra em contato e se informa direitinho com eles, tá? Eu vou deixar o número de telefone da Cláudia. Vou falar pra vocês que eu anotei aqui, porque de cabeça eu não ia saber mesmo, né? O prefixo é 21, porque é Rio de Janeiro. Então é 21 999 23 3103. Então quem gostar da tela, quiser entrar em contato, dá uma chamadinha no, acho que é o WhatsApp, dá uma chamadinha no WhatsApp dela, se informa como que ela faz, se tem venda online e se tem entrega, tá? Então eu vou começar fazendo a cobertura deste bolo. Ó, a Rosa deixou escrito pra vocês, tá bom? Nos comentários, deixou o nome dela e o número. Ó, então a pasta que eu vou trabalhar é essa daqui, ó. A pasta da Arcolor. A minha é a de baunilha, mas a Arcolor tem ela tradicional, tem tutti-frutti, avelã, baunilha. Então tem vários sabores. Todos os sabores vão ser brancas. A única que é sabor e cor é a chocopasta. Então é a única que vocês têm que prestar um pouquinho de atenção, porque a embalagem é a mesma dessa, só que ela tem cor e sabor de chocolate, que é a chocopasta. O restante, dependente do sabor, vai ser branca, tá? E caso vocês queiram trabalhar com pasta colorida, a gente tem as pastas já tingidas, 20 cores diferentes de 500 gramas. E aí vocês podem já comprar com a pigmentação feita
ou fazer com os corantes em gel, caso vocês queiram comprar branco e fazer a pigmentação, tá bom? Ó, Claudiane tá perguntando se pode ser lavado para reutilizar. Isso. E quais os cuidados que tem que tomar com ele. A tela, você não precisa passar buchinha, sabão, porque pode pegar gosto, pode pegar cheiro. Só passa água. Então eu só venho tirando o glacê assim, ó, com a mão debaixo da torneira com água e deixo pra secar em algum lugar penduradinho. Pode pendurar no seu varal com um prendedor e deixa ela secar sozinho. Depois você pode tanto guardar ela enroladinha assim, ó, pra você não fazer marcações nela, ó. Enrola e pode guardar várias dentro de um potinho, porque o importante é você não dobrar, porque se você fica dobrando ela assim, ela faz umas marcações que depois vai marcar na sua pasta. Então na hora de conservar é melhor você deixar enroladinha. Essa daqui minha, por exemplo, ó, ela era uma única tela com várias estampinhas para casamento. E aí eu, com medo de marcar muito essa tela, o que eu fiz? Eu cortei cada estampa separado e coloquei numa pasta, porque aí eu consigo conservar sem amassar. Mas tem gente que prefere não cortar, prefere ela inteira, porque na hora que você coloca no bolo, não corre o risco de você melar onde você não quer, porque a tela tá inteira protegida e você usa só aquela estampa. Então fica ao seu critério o jeito que você vai preferir conservar ela, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer pra mim fazer a cobertura desse bolo é passar a minha gordura no meu isopor. Então eu venho com a gordura vegetal, aquela comum que a gente encontra no mercado, vende de 500 gramas, tem da marca Vigor, tem da marca Mesa. Ó, eu passo toda no meu isopor. Eu prefiro com gordura do que com água, porque a água às vezes ela fica deslizando. Então corre o risco de rasgar essas bordinhas aqui, ó, do meu isopor. E a gordura não, na hora que eu passo ela adere na mesma hora. E caso eu queira reutilizar esse isopor depois, fica mais fácil, porque eu só puxo e a pasta sai inteirinha. Bem mais fácil de eu tirar. A pasta eu não vou conseguir utilizar novamente porque ela resseca, mas o isopor pelo menos eu aproveito, tá? Ó, passo a gordura nele inteiro. Eu vou colar primeiro o isopor na minha base. A Verana disse que ela guarda dentro do caninho do papel alumínio. Ah, sabe onde eu guardei as minhas, Adriana? Sabe quando a gente se forma, eu ainda tenho, aquele cano de formatura? Eu enrolei o meu e coloquei dentro, porque ele tem tampinha. Fica bem parecido com o de papel alumínio mesmo. Eu guardei os meus lá. Tirei o diploma, porque minhas coisas de confeitaria no momento é mais importante do que o diploma da 8ª série. Ó. Então, pra me colar aqui, ó, no meu bolo, eu vou pegar um pedacinho da pasta, vou umedecer ela na torneira pra me fazer uma colinha, pra me colar o meu isopor na minha base. Então, eu venho aqui na torneira, umedeço com um pouquinho de água, misturo, ó, ele fica uma melequinha, uma gosminha, sei lá como que a gente chama isso. E aí, ó, coloco aqui na base da minha bandeja. E vou colar o isopor. Eu vou colar ele antes de cobrir, porque depois vai ficar mais fácil pra mim ficar virando, pra vocês verem a cobertura, que eu consigo virar aqui, ó. Então, vou tirar da embalagem a minha pasta. Quando a gente tira da embalagem, ela tá assim, ó, meia quebradiça. Então, a gente precisa... Deixa eu tirar um pedaço, que eu acho que vai ser muito pra esse bolo, porque o meu bolo só tem 20 centímetros, tá? Então, quando a gente tira da embalagem, ela tá assim, ó, quebradiça. Então, a gente vai precisar unir essa massa, ativar a goma dela, pra quando a gente cobrir o bolo, ficar uma cobertura perfeita, lisinha. Eu abro em cima desse silicone, por isso que eu não passo nada na bancada, que ele não vai grudar. Quem não tiver esse silicone, pode ser aquele plástico transparente que a gente cobre mesa, que geralmente a gente põe uma toalha e põe um plástico em cima pra não sujar a toalha. Ele vai fazer o mesmo efeito desse silicone, ele tem mais espaço pra trabalhar, é mais barato, então quem não tiver pode improvisar com ele, tá? Então eu vou começar sovando essa pasta.
Ó. Então eu vou sovar aqui bem, pra me ativar bem a goma dela. Eu não fico puxando a minha pasta para frente, ó, e trazendo ela de volta. E nem esticando ela assim na mão, porque senão o ar incorpora aqui dentro e quando eu for cobrir meu bolo, ela fica com umas bolhas de ar que quando eu estouro fica até um buraquinho feio assim pra dentro. Então eu tenho que sovar como se fosse um pão, na bancada, ó. A Arcolo sempre pede pra mim ficar ensinando bem a cobertura, porque é uma das coisas que o pessoal tem mais dúvida. Então, às vezes, a cobertura não estando perfeita, pode ser uma decoração linda, mas seu bolo não tá bonito, se o bolo estiver todo rachado. Então, a gente sempre foca nessa cobertura bem, que é pro pessoal que não tem muito costume ainda ir pegando o jeito, né? Quanto mais a gente faz, mais vai gravando na cabeça de vocês. Ó, então eu vou ativar bem a goma dessa pasta. A Fátima Braga tá te dando oi. Oi, Fátima, boa tarde, tudo bem? Pessoal, semana que vem a Fátima vai dar uma aula aqui no Face da Arcolo, tá bom? Quem puder assistir, vai ser qual os dias, Fátima? Ó, sovei bem essa pasta. Eu gosto sempre essa parte que fica mais bagunçadinha de jogar pra baixo e abrir na parte mais lisa. E vou abrir o meu bolo. Ó, posso ir virando ele no começo. E eu vou puxando a minha pasta, ó, do centro para as pontas. Que é pro centro da pasta não ficar grosso e as pontas finas demais. Então eu não puxo daqui pra cá, eu puxo do meio pra cá e do meio pra cá. Isso eu vou abrir mais ou menos até minha pasta ter mais ou menos 1,5 mm de espessura. Ou até eu ter certeza que já deu a circunferência para cobrir o meu bolo, tá? Ó, a aula da Fátima Braga semana que vem vai ser 3 dias de curso. Ela vai dar um mini curso focando em massa, decoração. Então vai ser 19, 20 e 21. Terça, quarta e quinta, né? Então, quem não tem tanta experiência com a massa, com a montagem, decoração, vai ser um mini curso com 3 dias. Terça, quarta e quinta, quem puder estar vendo. Ó, sempre do meio para as pontas. E aqui, ó, eu posso ir olhando pra facilitar pra mim se toda a circunferência da minha pasta tá com a mesma espessura, ó. Então eu venho olhando as bordinhas. Aqui ainda tá muito grosso. Eu sei que aqui eu posso abrir mais. Aqui já tá numa espessura ideal, então eu não abro mais pra esse lado. E eu vou me baseando nisso. Não mexo mais pra cá. Aqui eu ainda posso, então eu abro mais pra esse lado. Abrir. O que eu posso fazer agora para me saber se essa quantidade de massa já deu para me cobrir o meu bolo? Posso pegar uma linha de costura, uma linha de crochê, trazer na ponta do meu bolo de um lado pro outro, medir o tamanho que eu preciso e ver se a circunferência dessa linha já deu o tamanho do meu bolo, que aí eu vou ter uma segurança maior de levar pro bolo, sabendo que o tanto que eu abri já é suficiente para me cobrir ele, tá? Tá chique. A Amélia tá assistindo de Angola. Que chique. Ó, aí aqui, se vocês quiserem, tiver receio de tirar essa pasta e levar pro bolo, porque no começo, quando a gente começa a cobrir, a gente fica com um pouquinho de receio, né? Acha que a pasta vai quebrar, que ela é muito frágil. Mas aí, se vocês estiverem com esse medo, polvilha um pouquinho do açúcar impalpável em cima, enrola essa pasta no seu rolinho, ó, que o açúcar vai servir para quando você estiver enrolando, uma parte não grudar na outra. Enrola, traz na ponta do seu bolo e solta do outro lado, que aí você vai ter uma segurança maior do que você está fazendo. Mas depois, com o tempo, a gente vai perdendo esse receio, porque a pasta não é tão frágil assim, ela não quebra, ó, com facilidade. Posiciona ele em cima do bolo.
E aí, ó, você primeiro se preocupa em grudar essa parte de cima, ó. E depois essa lateral. Porque se essa parte de cima, essa lateral, ficar recebendo o peso dessas bordinhas, ela pode rasgar as quinas. Então, por isso que a gente gruda ela primeiro. Pra não acontecer de essas quinas rasgarem. Então, ó, feito isso, a gente vai se preocupar em tirar as preguinhas. Eu tiro as preguinhas do meu jeito, do jeito que eu achei mais fácil para mim. Então, às vezes a gente vai se adaptando, um jeito mais fácil de cobrir. Tem gente que vai cobrindo de cima para baixo. Eu me adaptei dessa forma, eu cubro super rápido assim, então eu continuei. Então, o que que eu faço, ó? Eu dou uma levantadinha para cima e encosto a minha pasta no bolo, ó. Dou uma levantadinha para cima, diminuindo essa prega, ó. E aí, com a outra mão, eu encosto no meu bolo. Isso eu faço, ó, na lateral inteira, ó. Eu não venho de baixo até descer, eu venho por partes. Então, aqui tá a preguinha, ó. Eu levanto ela, diminuo essa prega e vou descendo com a outra mão, ó, encostando a pasta no meu bolo. Vou fazer isso na lateral inteira do bolo. Ó, como facilitou eu colocar na bandejinha, porque eu consegui virando pra vocês verem todo o pedaço que eu tô cobrindo, ó. E aqui, ó, faltou um pouquinho, tá vendo? Vai com a mão levezinha, vai dando uma puxadinha, ó, bem devagarzinho e vai encostando ele no seu bolo, ó. Não precisa ficar nervosa, vai devagarzinho. A pasta, ela é bem elástica, ela vai puxar o ponto de cobrir, ó. E fazendo o mesmo processo, ó, sempre jogando pra fora e encostando a mão no bolo, ó. Essas preguinhas de baixo eu vou mostrar pra vocês como a gente vai tirar ela, tá bom? Ó, tira todas as preguinhas. Tirou tudo, ó. Grudou bem no seu bolo. Aí a gente vai vir com o alisador. Então eu vou pegar o alisador para a pasta americana. Aliso a parte de cima. E a lateral, eu tenho que me lembrar, se eu tiver com bolo comestível, que eu não vou jogar a minha força pra dentro. É pra baixo. Então, eu venho aqui, ó, na lateral, jogando toda a minha força pra bandeja, ó. Deixa eu ver um pedaço que tiver com bastante preguinha pra gente tirar junto, ó. Aqui, ó. Olha só como elas somem. A gente coloca a força pra bandeja e vai tirando essas preguinhas, ó. Venho já alisando aqui, ó, o ponto de eu cortar essa pasta, ó. Tá vendo como diminui essas preguinhas? Isso eu vou fazer, ó, na lateral inteira do bolo. Então, essa foi a forma que eu encontrei e achei mais fácil pra me cobrir o meu bolo. Cada um acaba se adaptando de uma maneira diferente de cobrir, tá? Não que a minha seja certa, de outra pessoa seja errada. A gente cobre de maneira diferente. O melhor é que no final fique bom, né? Então, o jeito que você achar mais fácil e no final estiver ficando bom é o que importa. Peraí que tá andando aqui. Ó, vou afinando aqui a parte de baixo, ó, pra mim já tirar esse excesso de pasta. Então, eu já consigo vir tirando ele, ó. Com o próprio alisador eu já corto. Ó. Essa sobra, como que eu faço? Eu gosto de colocar dentro de saquinhos, bem fechadinha. E esse saquinho eu coloco dentro de um potinho. Eu tenho vários potinhos desses etiquetados, ó. Cada um pra uma cor e eu deixo bem fechadinho assim. Caso vocês não tenham, coloca 2, 3 saquinhos pra ficar bem fechadinho. Coloca tudo junto no mesmo pote vedado. E aí ele também vai durar até a validade dele bem fechadinha pra não ressecar. Vou terminar de alisar aqui, ó, pra gente tirar com uma estequinha só essa sobrinha de pasta, que é quase nada o que sobrou. E aí, ó, terminei de fazer isso, eu já posso aplicar aqui a minha tela no meu bolo úmido mesmo. Agora, caso eu esteja trabalhando com extenso, que o extenso foi o que eu falei pra vocês no começo, ele tem um furo maior, então o ideal é que o seu bolo esteja mais seco. Cobre, espera secar um pouquinho e aí sim você trabalha com extenso em cima.
E o extenso, lembrando que o glacê real tem que estar no ponto de médio para firme, que é para não escorrer para dentro, porque ele tem furinhos mesmo. Aqui já é um glacê mais fluido, porque a tela que eu tô trabalhando, ela tem microfuros. Se eu trabalho com glacê muito firme, ela não penetra dentro desses furinhos. Então aqui eu trabalho com ele fluido. Se for em tela de extenso, tem que ser de médio para firme, tá? Que é para não escorrer entre os buraquinhos. Ó, aqui com uma estequinha eu venho, ó, cortando o excesso de pasta que ficou, quase nada, ó. Bem pouquinha quantidade, porque a maior parte eu já tinha alisado no alisador e já tinha tirado. Que é só um excessozinho, tá vendo, ó? Quase nada de pasta, ó, que a gente tira com a esteca. A maioria é com o próprio alisador, ó. Então vamos lá, pra gente fazer a aplicação do extenso em cima desse bolo. O extenso que eu vou fazer, ó, é esse de caveira. Tá vendo? Dá pra ver o desenho assim? Dá. E aí, ó, eu vou posicionar, ele não tem lado certo, tá? Tanto você pode utilizar desse lado como desse, ele não tem o avesso ou o lado certo, os dois vai penetrar. Mas vocês vão perceber que o lado da frente, ele é mais brilhoso do que as costas, ó. As costas, ela é mais opaca, então você pode deixar essa pra trás. Mas caso você esqueça na hora de colocar, sem saber qual é o lado certo, pode ser qualquer um que os dois vai penetrar. Ó, eu vou posicionar aqui no meu bolo, encostadinho no meu bolo, e vou furar com alfinete, ó. Pra me segurar a tela no meu bolo, eu vou vir com os alfinetes e vou furar pra segurar, ó. Esses alfinetes é legal que eles têm essa cabecinha de ponta, né? Que é pra ficar mais fácil da gente tirar depois do bolo. Então, vou posicionar aqui, ó, bem encostadinho. Vou furar com o meu alfinete uma ponta. Aqui, ó, vai ficar uma marcaçãozinha mesmo do alfinete quando a gente tirar. E aí você tenta com o alisador tirar, deixar o mínimo possível essa marcação, mas não é uma coisa que vai ficar feia, é muito pouco, tá? Essa marcação. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado, ó. Furar com alfinete. Pegar mais um. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não entendeu sobre a Fátima Braga, foi isso? Não, a Amélia não entendeu a medida que a Fátima fez. Acho que na próxima live, depois que você cobrir um bolo, a gente vai trazer um pedaço de linha e você mostra com a linha. Ah, a medida que eu passei? É. Tá bom, a próxima vez eu vou trazer, que toda vez eu falo, nunca faço essa medida, né? Ó, posicionei bem encostadinho no meu bolo, o mais encostado que eu consegui. E aqui esse glacê real, ele já tá num ponto fluido, tá? E eu coloquei ele no meu saquinho. Vou furar a pontinha desse saquinho. Ó, faço um furinho. E vou colocar, ó, na ponta do meu extenso, uma quantidade, ó. Nessa lateralzinha aqui, ó. E aqui eu tenho uma espátula que ela é de silicone. É a espátula ideal pra gente fazer esse tipo de trabalho, tá? Ó, ela tem que ser flexível, que é mais fácil pra você espalhar o glacê dentro dos furinhos. E a minha, ó, ela tem um lado mais arredondado e um lado mais reto. O mais arredondado eu uso pra trazer o glacê e o mais reto pra me retirar depois que eu passo. Então, ó, primeiro eu vou vir com o mais arredondado espalhando esse glacê dentro dos furinhos. Ó, a Tânia tá perguntando se isso é um stencil. Isso não chega a ser um stencil, na verdade ele é um silk. O silk, ele tem micro furinhos, ele não é vazado, o stencil ele é vazado. Se você for trabalhar com stencil, você precisa trabalhar num ponto mais firme do seu glacê. Aqui, como ele é um silk que tem micro furinhos, eu trabalho no ponto fluido do meu glacê. Ó, aqui eu só tô espalhando primeiro, depois que eu vou vir tirando o excesso, tá? Ó. Bem, viro o lado da minha estequinha, ou da minha espátula e venho tirando excesso, ó. Tá vendo que aqui eu já consigo tirar o excesso com esse outro lado? É uma espátula de silicone, tá? Facilita o trabalho ela. Deixa eu pegar
alguma coisa pra me tirando o excesso da espátula. Ó, vou pegar só um copinho pra mim vir aqui retirando o excesso. Dá pra ver, ó, que tá ficando só o desenho lá dentro? Que o glacê em excesso eu tô tirando? Dá. E vou continuar aplicando aqui, ó. No restante da tela. Aplico, espalho. Ó, primeiro eu venho espalhando e depois eu volto tirando excesso, tá? Tenta posicionar tudo no mesmo sentido, não fica virando a espátula, puxando de assim, depois pra cima e pra baixo. Ele é muito difícil de borrar, porque os furinhos dele é muito pequeno, porque são microfuros. Mas é legal você acostumar com o jeito certo de fazer, porque se você for trabalhar com um stencil que os furinhos já são maiorzinhos, mais largos, pra você não ficar fazendo isso, puxando pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro, senão você pode borrar todo o desenho de dentro da sua tela. Ó, a Claudiane tá perguntando se pode ser só esse tipo de espátula. De silicone, de preferência. Que ela é muito mais fácil pra espalhar. Aquelas espátulas muito firmes, você pode, além de machucar o seu bolo, não conseguir colocar a quantidade ideal dentro dele. Quantidade ideal de glacê dentro dos furinhos, tá? Ó, essa segunda parte que eu passei, eu também vou vir tirando excesso. Um lado da espátula eu passo, no outro eu tiro excesso. Caso vocês não encontrem a espátula que um lado é mais arredondado e o outro mais reto, pode ser uma totalmente reta também. Você, na hora de passar, vem com a mão mais leve, na hora de retirar, coloca um pouquinho mais de peso na mão. Ó, tô tirando o excesso agora. E esse excesso que eu tô retirando, eu já uso em outro bolo, tá? Aqui, ó, pra você não retirar completamente o seu tapete e depois você olhar e ter ficado algum pedaço sem pintar, você pode retirar só um lado, olha se ficou por inteiro, e aí se não tiver ficado, você volta o tapete pro lugar, fura de novo e aplica onde você achou que ficou meio claro. Então não precisa tirar os dois lados, ó. Vou tirar primeiro esse. E vou olhar, ó. Se eu achar que já tá numa cor legal, ó, eu continuo tirando até o fim. Se eu não gostar, eu posso voltar, ó. Pra mim aqui tá perfeita a cor, ó. Então eu vou tirar até o final. Se eu não tivesse gostado, eu voltaria pra trás e colocaria de novo. Deixa eu passar água na minha mão. Viu que facinho, ó, o desenho de colocar? E eu acho esse desenho da caveira lindo. Ó, vou tentar posicionar ele o mais próximo possível desse desenho que finalizei, ó, de um lado e do outro, tá vendo? Então vai ser muito difícil eu conseguir casar a imagem pra ficar perfeitinha. Então eu vou colocar o mais próximo possível dessa segunda imagem pra me fazer a continuação. Provavelmente eles vão ficar com uma emendinha entre um lado e o outro, tá? Ó, vou posicionar aqui de novo, vou tentar deixar o desenho mais próximo possível da primeira imagem. E ele seca super rápido, ó. Se você quiser deixar secar um pouquinho mais pra você não melar essa, é o ideal. Ele vai secar em torno de uns 10 minutinhos, você já consegue colocar a mão sem melar. Só que aqui, como eu não quero esperar, eu vou colocar por cima mesmo. Possa ser que essa pontinha aqui eu dê uma borradinha, porque eu vou colocar por cima o stencil, tá? Mas aí deixa esperar um pouquinho mais a secagem. E aí você vem fazendo a segunda aplicação no restante do bolo. Ó, vou colocar por cima mesmo. Vou furar. Espera secar mais um pouquinho quando vocês estiverem fazendo. E aqui, ó, você terminou de fazer a parte da frente, você já vem,
aplicando a parte de trás. Por quê? Porque senão o glacê real vai secar dentro da sua tela e aí essa segunda já não vai passar, já não vai transferir pro seu bolo. Então, assim que você fez a primeira aplicação, já faz a segunda de trás para não dar tempo de secar esse glacê dentro da tela. Ou você pode esperar o bolo secar, lavar a tela de novo, seca até com um pano de prato você consegue fazer a secagem dele e aplica a parte de trás. Ó, a parte de trás, mesmo processo. Eu tentei encaixar o mais próximo possível aqui, ó. Não sei se eu casei direitinho o desenho, tá? E vou fazer de novo, ó. Passo o glacê. Venho primeiro com um lado arredondado, trazendo o glacê pra dentro da minha tela. O pessoal tá gostando bastante, né? Tá bem bonito, né? Fica o desenho bem escuro, bem vivo. E aqui, ó, a pigmentação desse glacê... Deixa eu apertar mais a minha tela, porque ela tá meio folgada. Senão ela não vai entrar pra dentro a quantidade certa e eu posso borrar o meu bolo, ó. Vou só ajustar mais aqui. A pigmentação do glacê eu fiz com corante em gel da Arcolo, tá? O glacê é branco. Fiz ele fluido, misturando na mão mesmo, sem precisar bater. E coloquei um pouquinho do meu corante preto. Ó, primeiro eu tô trazendo pra dentro do tapete o glacê. E depois eu venho tirando o excesso de glacê, ó. Ui, meu Deus, olha eu fazendo cagada aqui. Depois eu limpo a bandeja. Ó. Lembrando, pra quem entrou agora, eu tô trabalhando no ponto fluido do meu glacê, porque aqui são microfurinhos, tá? A tela que eu tenho, elas são microfuros. Se for o extenso, tem que ser no ponto de médio pra firme, que é pra você não borrar. Deixa eu ver se aqui o desenho tá muito pra dentro, ó. Eu acho que aqui eu vou parar aqui, ó, porque senão eu vou jogar uma caveira em cima da outra. Ó, agora eu vou vir tirando o excesso com o lado de trás da minha espátula. Um lado eu jogo o glacê pra dentro, no outro eu retiro o excesso. Aqui, ó, vocês já não vão conseguir enxergar o furo do desenho, ó, porque ele já tava com glacê embaixo e aqui eu coloquei outro por cima. Então eu vou tirar o excesso, mas mesmo assim vocês não vão conseguir ver as caveirinhas, ó. E vou tirar a imagem. Ó, a parte de baixo aqui, ó, não pegou bem. O que eu posso fazer? Peraí, deixa eu virar mais pra cá. Não pegou bem. Eu posso voltar antes de eu retirar o segundo alfinete, espeto de novo e coloco mais um pouquinho aqui nessa parte de baixo, ó. E venho pigmentando, ó. Ó, ela já deu uma escurecida agora, tá vendo? Ó. Vou tirar aqui. Eu acho que a parte da frente, ela ficou mais escura que a de trás. Então, o que vocês podem fazer? Pra entrar mais glacê pra dentro, pode lavar o extenso, secar ele e fazer a parte de trás com ele lavado. Porque ele penetra mais, ó. Com ele limpinho, ele penetra mais pra dentro do que quando ele já tá reutilizado, ó. Quando ele já tem uma vez usado, ó, ele penetra menos. Deixa eu só lavar minha mão. No vídeo deu pra ver se tem um lado mais escuro que o outro? Dá. Ó, mostra aqui como eu faço a lavagem pra quem tinha ficado com dúvida de como limpar esse extenso. Ó, vou tirar aqui meus alfinetes. Venho só aqui, ó, debaixo da torneira.
e faço isso aqui, ó. Só pra me tirar o glacê. Não precisa passar bucha, não precisa passar detergente. Só com água e a mão mesmo, ó. Ele é um plástico, tá? Então ele não rasga com facilidade. Venho com a mão, ó, tiro todo o excesso do glacê. E aqui eu posso tanto secar ela com um pano de prato ou estender, ó. O meu, às vezes, quando eu lavo, eu deixo até penduradinho aqui, que ele vai escorrendo e depois eu só guardo. O que vocês acharam da tela? Deixa eu limpar agora aqui a minha bandeja. Eu vou fazer mais uma com outra estampa, vou fazer só um cortezinho aqui mesmo na pasta, só pra me mostrar pra vocês outro modelo de estampa. Deixa eu tirar aqui um pouco da sujeira, ó, da minha bandeja. Aqui eu tô passando um guardanapozinho molhado, tá? Úmido. Depois eu limpo direitinho, vou tirar só o excesso. Parte de trás aqui eu vou tirar só o excesso, vou dar só uma limpadinha melhor aqui na frente, que é onde vai ser a frente pra mim colocar a rosa e vocês verem a finalização. Limpar com o pano mesmo, depois eu lavo. Mais fácil. Ó, vou deixar só a parte da frente mais limpinha, só pra mim colocar a rosa e vocês verem a finalização. Eu acho que combina muito esse bolo de caveira com rosas vermelhas, por isso que eu fiz elas vermelhas, tá? A parte de trás eu limpo melhor depois. O pessoal tá dizendo que amou a novidade, que não conhecia a técnica. Esse stencil ele já é um pouco antigo, tá, pessoal? É que aqui em São Paulo não é todas as lojas que vende. Ó, eu sei que eu já vi ele na Riso, confeitaria no centro. Eu já vi ele na Central do Sabor no centro. Já vi ele na Funchal, lá na do Chaves, na Zona Norte. Deixa eu ver onde mais. Que eu me lembro agora de cabeça, aqui em São Paulo eu vi nessas 3 lojas. Mas a gente deixou o telefone, vocês entrem em contato, vê se eles fazem venda online, os preços, tudo, tá bom? Ó, vou fazer mais um pequenininho só pra me mostrar outros tipos de estampa pra vocês. Gostou, tá dando bastante coraçãozinho. Ah, eu amo esses coraçõezinhos. Ó, vou fazer aqui só aberto na mesa mesmo pra me mostrar pra vocês. Então, se vocês quiserem fazer, por exemplo, tampinha de cupcake, pode fazer desse formato que eu tô fazendo na bancada. Vamos supor que é fazer o bolo de caveira e as tampinhas também. Faz ele aqui na bancada e corta as bolinhas e coloca nos cupcakes, pirulito, maçã. Então, você pode aproveitar ele pra fazer decoração em doces também. Ó, vou abrir aqui uma pasta só pra gente fazer mais algumas aplicações, pra vocês verem estampas diferentes, tá? Tem de Natal, tem de Páscoa, cenourinha. E o glacê da Arcola é muito facinho de trabalhar. Nesse ponto fluido, então, que você não precisa bater, é super fácil. Mostra a embalagem de novo do glacê pra quem entrou depois. Ó, vou aplicar um de noivinho. O pessoal tá te dando uma chuvinha de corações aqui. Que gostoso. Deixa eu tirar aqui, ó, na altura, pra mim não borrar tudo pra fora da pasta. Aqui, essa altura que eu cortei, ele tem mais ou menos 10 de altura, que é a altura certa do meu bolo. Então, por isso eu já cortei assim, porque aí eu não fico melando em volta, ó.
fazer a aplicação nesse. Aqui eu não preciso colocar alfinete quando ele tá deitadinho. Se eu quiser fazer só a tampinha de doce, não preciso colocar alfinete porque o alfinete nem segura, ó. Se eu furar aqui, ó, ele começa a tombar pros lados, ele não prende o papel. Ó, vou aplicar o glacê na ponta. E faço a mesma coisa, ó, com um lado mais grossinho, mais arredondado, eu espalho o glacê. E depois eu venho tirando com um lado mais reto. Espalhei dentro do desenho. Com o lado mais reto eu venho tirando excesso. Eu gosto de ir limpando assim, ó, num copinho, quando eu tiro o excesso, que sai mais, ó. E aí eu venho e levanto o desenho, ó. Deixa eu colocar aqui pra lavar. Fazer mais um aqui, ó, alguma outra estampa. Ó, tem esse aqui de Natal, vou fazer ele. E aqui eu tô fazendo tudo no preto, né, porque é o que eu já tenho de glacê tingido. Mas aí, na casa de vocês, vocês vão fazer na cor que vocês desejarem. Deixa eu apoiar aqui, ó. Pra ver se ele não fica se mexendo. Ó. Vou aplicar aqui. Vou trazer. O Andrei tá perguntando qual que é o nome do tecido. É um silk, uma tela de silk. Ele é da Arte em Açúcar, tá? A marca dele. A gente deixou o telefone nos comentários pra quem quiser entrar em contato depois. A Bel disse que ficou top. Silvana disse que amou. Só dá certo se for com glacê da Arcolo, tá, gente? Ó. Tiro o excesso. Com um lado eu passo, com o outro eu tiro excesso. Mas isso depende também da espátula que vocês vão ter. Prefiram trabalhar com espátula de silicone, tá? Se vocês tiverem uma espátula que ela não tem um lado ondulado, faz ele mais deitadinho pra passar e mais em pezinho pra tirar. Ó, a Aline tá perguntando se ela quiser fazer tampinha de cupcake. Aqui, ó. Aqui já virou uma, ó. Eu posso cortar em volta e usar como tampinha. Ela tá perguntando com quanto tempo de antecedência ela pode fazer. Pode fazer pasta, tá? Porque o glacê ele também tem uma durabilidade muito boa. Então, se você quiser fazer um mês antes, pode fazer. Porque aqui, ó, ele não fica aquele excesso de glacê. Se a gente faz com extenso, por exemplo, ele fica em 3D, um alto relevo de glacê. Então, aquele glacê pode secar e quando você colocar na sua tampinha de cupcake ou de maçã, que ele é mais ovaladinho, esse glacê pode quebrar e ir rachando a sua decoração. Aqui não, aqui ele é micro furinhos, então ele fica meio que desenhado. Vira pra cá, pra ver direitinho. Ele fica só, tipo, estampado mesmo. Ele não chega a ser saltado pra fora. Então, ele não vai rachar de quebrar a sua decoração. Aqui eu estiquei ele porque eu puxei, tá? Levantei. Deixa eu lavar aqui minha mão. Alguma dúvida, pessoal, sobre a estampa? O jeito de aplicar, qual foi o glacê que eu utilizei, o corante? Ficou bem esclarecido? Ó, vou tirar pra cá, pra mim não ficar apoiando meu braço em cima, que eu sou toda estabanada. Ó, aqui ele já tá seco, tá, ó. Eu já não melo mais a mão, eu já não borro mais o desenho, ó. Tô passando a mão mesmo em cima, ó. Tem que ser devagar. Hã? Tem que ser devagar. Ah, senão não foca? É. Ó. Ele não borra mais, tá, ó. Ele já tá sequinho, então ele seca super rapidinho. Aí aqui, só pra mim finalizar esse bolo, eu vou finalizar com as rosas
que eu aprendi tem pouco tempo e já coloquei em prática, então vocês também coloquem que tá no Face, a Adriana fez, ensinou, eu estou me aperfeiçoando ainda, mas já saiu alguma coisa, então vocês também treinam lá, tá? Tudo é treino, né? Isso mesmo. Ó, vou posicionar aqui em cima do meu bolo, vou procurar aqui um lugar melhor. Furar. Colocar aqui uma folha. Esse galinho aqui, ó, também é todo feito com a pasta da Arcolo para massa de flores. Mostra a embalagem aqui, ó, com que foi feita as rosas. Eu só tô com a embalagem porque eu já tirei da embalagem e coloquei no meu potinho. Já tá fechadinho no pote. Deixa eu posicionar aqui, ó. A posição é vocês que vão mandar, o jeito que vocês querem colocar no bolo, tá? Aqui eu fiz uma rosa maior, fiz um botãozinho e fiz uma rosa se abrindo. Eu não sou muito boa de arranjo não, tá, gente? Tô aprendendo agora, então se não ficar muito perfeita a montagem, eu tô aprendendo com vocês. Acabei de aprender com a Adriana. Estão perguntando se essas rosas são de comer. Isso, essas rosas são feitas com massa de açúcar, tá? É a pasta, massa de flores da Arcolon, foram feitas com ela. Rosas de açúcar. Quem não viu o vídeo, tá lá no Face da Arcolon, assiste e aprendam a fazer, testem, coloquem em prática. A primeira não vai sair boa, vai melhorando. Alguma dúvida sobre o extenso, sobre o glacê que eu utilizei, corante? Gostaram do bolo? Manda coraçãozinho pra mim. Oi, Nica, tudo bem? Boa tarde. Cadê os coraçãozinhos pro meu bolo? Tá chegando. Ai, que lindo. Olha quantos corações. Ó, a aula de hoje foi um pouquinho mais rápido porque era mais pra me apresentar essa tela pra vocês. O arranjo eu já tinha feito porque como já tem live dele, eu só coloquei pra finalizar o meu bolo, então era mais focado na tela mesmo, pra vocês conhecerem e verem o jeito certo de aplicar. Então eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã vai ter mais uma live, a gente vai fazer bichinhos modelados. Pra quem gosta de modelagem, então entra amanhã. E não esqueça que semana que vem tem mais, todos os dias de segunda a sexta, às 16 horas. Então segunda eu vou fazer, terça, quarta e quinta vai ser com a Fátima Braga, tá bom? Então eu espero vocês amanhã, beijos e fiquem com Deus. Em casa, hein, gente? Beijos!